Olá, sejam bem-vindos ao episódio 141 de E o Resto é História, com os dois que já conhece, Rui Ramos, João Miguel Tavares, mas agora em novos formatos que talvez ainda não conheça. Este programa, para além de passar na Rádio Observador, em FM, às quartas-feiras e também em podcast, pode agora também ser visto em vídeo na página de YouTube do Observador e nas redes sociais. É só procurar-nos por lá. O ouvinte David Francisco enviou-nos uma pergunta com um objetivo muito claro: compreender a história da Europa Central e do barril de pólvora, as palavras são dele, quase perpétuo que lá se encontra. E para perceber as origens desse barril de pólvora, o David Francisco quer ouvir-te falar, Rui, sobre os grandes impérios europeus do século XIX que viriam a estar na origem da Primeira Grande Guerra. Esta pergunta do nosso ouvinte é de facto inteligente porque, por vezes, existe a tentação de procurar as origens dos conflitos contemporâneos na Segunda Guerra Mundial, que é aquela que evidentemente nos está mais próxima. Mas, efetivamente, talvez o que aconteceu na Primeira Grande Guerra explique melhor o que se está a passar na Ucrânia nos dias de hoje e as origens do tal barril de pólvora que acaba, mais uma vez, de explodir no coração da Europa. Aliás, é um barril que tem séculos e parece que a pólvora nunca mais acaba. A pólvora não acabou, ainda não acabou e não vai acabar. Sim, tens razão. Uma grande parte dos problemas da Europa e do mundo próximo da Europa, e estou a pensar especialmente do daquilo que nós hoje chamamos o Médio Oriente, podem de facto ser encontrados na Primeira Guerra Mundial de 1914-1918, ou mais precisamente na maneira como a Primeira Guerra Mundial acabou. E uma das razões é esta, de facto. Quando olhamos para a Europa Central, a Europa de Leste, a Europa Balcânica, estou a usar estas três expressões para tentar abarcar esse espaço todo em que nós pensamos quando falamos da outra Europa para além do Ocidente. O que vemos agora são muitos Estados independentes, mas no princípio do século XX, há mais de 100 anos, essas terras estavam essencialmente sob o domínio de 4 impérios, penso que é os impérios a que o ouvinte se estava a referir. Por um lado, o Império Russo, o Império Alemão, o Império Austro-Húngaro e o Império Otomano. Esquecemos por vezes que o Império Otomano, em 1900, ainda era uma relativamente importante potência europeia. Como é que nós nos vamos referir a esta Europa dos impérios? Vamos falar, eu já disse, Europa Central, de Leste e Balcânica, portanto vamos imaginar a antiga cortina de ferro que dividia a Europa em 1989 entre a Europa sob domínio soviético ou com os Estados vassalos da União Soviética e a outra Europa, a Europa Ocidental, a Europa que estava na NATO. E, portanto, eu vou chamar a Europa Central, de Leste e Balcânica aquela que estava para além da cortina de ferro, certo, mas incluindo também a Grécia e a atual Grécia e a atual Turquia. E metade da Alemanha? E a metade da atual República Federal da Alemanha. Ora bem, se nós recuarmos no tempo, digamos assim, os séculos XVII, o século XVIII, o século XIX, até à Primeira Guerra Mundial, portanto, os 3 séculos anteriores à Primeira Guerra Mundial, nós notamos 2 contrastes entre estas 2 metades da Europa. Portanto, a metade da Europa Ocidental e a outra Europa Central, de Leste e Balcânica. Já ia haver uma diferença cultural profunda, dizes tu. Eu vou falar sobretudo em termos de Estados, para começar. Por um lado, temos na Europa Ocidental aquilo que nós reparamos é numa grande pulverização da Europa Ocidental em pequenos Estados. Portanto, muitos pequenos Estados. E, pelo contrário, nesta Europa Central, de Leste e Balcânica, grandes Estados imperiais. Grandes territórios. E isto ainda era mais notório... Portanto, latifúndio de um lado, minifúndio do outro. Mais ou menos. E isto ainda era mais notório antes do século XIX, quando o que é hoje a Alemanha e o que é hoje a Itália eram dezenas de Estados independentes. Sim. Portanto, quem olhasse para o mapa nessa época, princípio do século XIX, por exemplo, aquilo que via era uma metade ocidental do continente europeu dividida em muitos pequenos Estados e a outra parte em os tais grandes impérios. Portanto, na Europa Central
e de leste não havia quase o equivalente de Estados do tamanho de Portugal ou da Holanda, isto é, Estados relativamente pequenos. Às vezes surgiam, mas nunca duravam. Ou expandiam-se, ou tornavam-se impérios, isto é, começavam pequenos e depois acabavam por se tornar um império, ou então eram conquistados e integrados por um dos grandes impérios territoriais que existia nessa região. Em segundo lugar, notamos outro contraste, que em certa medida deriva do primeiro. E esse tem a ver já mais com uma questão político-cultural. Sim. Que é, ao Ocidente, os Estados tendem a ser relativamente homogéneos em termos de língua e de religião. Isto é, dentro das fronteiras dos Estados, as populações tendem a falar a mesma língua. Isto não é uma regra absoluta, atenção. Mas tendem a falar a mesma língua e tendem a ter a mesma religião. Imaginemos Portugal. Fala-se português, é-se católico. E por isso, no século XIX, no Ocidente, se começa a falar destes Estados-nações, isto é, Estados que correspondem a uma nação entendida em termos linguísticos e depois étnicos. Algumas pessoas também usam esse conceito da etnia, de uma cultura. Ora bem, na Europa Central e de Leste, temos, pelo contrário, Estados enormes que abrangem populações com línguas e religiões diferentes. Portanto, não há Estados-nação. Há impérios. Certo. São impérios. Portanto, aliás, a Ocidente, mesmo quando há unificações e se formam Estados maiores, o Estado alemão, na segunda metade do século XIX, ou o Estado italiano, a base dessa unificação é a ideia de nação. Sim. Isto é unir populações que supostamente têm a mesma cultura, especialmente a mesma língua. E foi assim que se fez a Itália e a Alemanha. Isto é, não foram, embora a Itália se chame o Império Alemão, mas verdadeiramente a ideia foi unir as populações alemãs que estão espalhadas por vários Estados e que vão ser unidas numa unidade territorial. Já falámos isso aqui em outros episódios e até falámos na importância da educação e da alfabetização nisso. Exatamente. Na Europa Central e de Leste, os grandes impérios são multinacionais. Isto é, o seu princípio constitutivo não está na nação, mas está na dinastia reinante e na aristocracia que rodeia essa dinastia. Na Rússia são os Romanov, no Império Austro-Húngaro são os Habsburgos, no Império Otomano são os descendentes de Osman ou Otman. O Império Otomano vem dessa expressão, do primeiro sultão Otman. E no Império Alemão são os Hohenzollern. Cada uma destas dinastias reinava no princípio, enfim, no fim do século XIX, princípio do século XX, sob grandes massas de população. Os otomanos sob 35 milhões de pessoas, em cerca de 2,9 milhões de quilómetros quadrados. É bom sublinhar que 35 milhões de pessoas naquela altura é muita gente. É imensa gente. Mas ainda há Estados, alguns destes impérios eram maiores. O Império Otomano aqui já não era dos maiores. Os Habsburgos, por exemplo, têm 50 milhões de pessoas em 621 mil quilómetros quadrados. Portanto, estamos a falar de números do século XIX? Fim do século XIX, princípio do século XX. Exceto no caso dos otomanos, que é de meados do século XIX, porque eu estou a tentar dar a máxima extensão, uma vez que o Império Otomano já está muito diminuído quando se chega ao século XX. Falei dos Habsburgos, os Hohenzollern, que é a dinastia reinante no Império Alemão, são 67 milhões de pessoas em 540 mil quilómetros quadrados, e depois os Romanov, no Império Russo, sob 142 milhões de pessoas em 22 milhões de quilómetros quadrados. Isso, enfim, uma coisa enorme. Sempre imbatível. Eu referi aqui o Império Alemão e há bocado estava a dar como exemplo de um Estado unificado com base na nação. O Império Alemão é um bocadinho um híbrido. Porque ao mesmo tempo que une os Estados alemães, integra também o Reino da Prússia, e o Reino da Prússia de facto é um império multinacional, uma vez que o domínio do rei da Prússia, que se torna o imperador da Alemanha, engloba territórios no leste que são sobretudo habitados por polacos. E portanto tem uma grande população polaca e também lituana dentro do Império Alemão. Portanto, o Império Alemão é o Ocidente, uma espécie de uma unidade nacional, mas a leste é um império territorial. Mas isso só bate certo na tua tese da cortina de ferro, não é? Pois, exato. A partir de Berlim, a leste de Berlim, passa a ser um império. Aliás,
nós temos uma grande dificuldade em perceber, se alguém se faz a pergunta, mas quantas comunidades culturais e religiosas então existiam em cada um destes impérios? Isso é muito difícil de responder a essa pergunta. E nós já falámos disso, aliás, a propósito do Império Russo e da União Soviética no último programa. Porquê? Porque, ao contrário do Ocidente, no Ocidente nós temos uma população que não era originalmente homogénea. Ela é tornada homogénea pelo próprio Estado. E vai se tornar, depois tem um Estado que se identifica como uma nação e com o qual essa população se vai identificando e vai sendo, digamos, nacionalizada por esse Estado, através da escola, através do serviço militar. É assim que acontece à França. Nem todos os franceses eram franceses no século XVIII. Eles são tornados franceses pelo Estado francês. Portanto, há um efeito de homogeneização. Na Europa Central e de Leste, a tendência é mesmo para a heterogeneidade, para a diversidade. Estas comunidades tendem a tornar-se cada vez mais particulares e, por vezes, há uma grande dificuldade até em reunir essas comunidades e dizer estes são checos, estes são ucranianos, estes são bielorrussos. Quer dizer, cada cidade, por vezes, cada região tem características que a separam de uma outra região com a qual, apesar de tudo, pode parecer que tem uma língua comum e que tem uma religião em comum. Portanto, é o espaço de uma enorme heterogeneidade. Portanto, promovia a atomização e só por si dificultava a emergência de Estados-nação. Lá está. Sim, porque, por exemplo, o Império Russo, nós falámos daqui disso, quer dizer, as contagens que se fazem já no tempo da União Soviética dão, por vezes, 100 comunidades nacionais. E depois 120, e depois 90, quer dizer, isto é, porque eles vão sempre descobrindo, não, este determinado grupo aqui é uma nacionalidade. Sim. Não é nada uma nacionalidade, porque é muito parecido com aquele. Portanto, afinal, os dois são uma nacionalidade. Parece que estás a falar de tribos africanas. Sim, reparem, aquilo é uma administração que está a tentar organizar aquelas populações de acordo com critérios que permitam distinguir grupos entre si e que vai mudando sempre esses critérios, porque aparece um académico ou um administrador a dizer não, essas línguas são completamente diferentes. Mas são aparentadas. Não, mas vocês nunca lá estiveram e não ouviram. Elas são completamente diferentes, eles não são nada a mesma população. Portanto, nós... Sim, podemos dizer, o Império Austro-Húngaro, por exemplo, tem alemães, tem húngaros, tem polacos, tem checos, tem eslovacos, tem ucranianos, tem romenos, tem croatas, tem judeus. Quer dizer, mas estas populações, por vezes, têm subdivisões que as fazem, entre elas, não se reconhecerem como do mesmo grupo. Quer dizer, portanto, é muito difícil. Agora, isto por vezes, tem outros resultados. Por exemplo, o facto de não ter havido nenhum processo de homogeneização como no Ocidente, na época moderna, nos séculos XVI, XVII, XVIII, quer a homogeneização religiosa, quer a homogeneização cultural, linguística, digamos assim, faz com que a Europa Central e de Leste e nos Balcãs mantenham, por exemplo, uma enorme pluralidade religiosa. E é aí, por causa disso, que vivem as maiores comunidades judaicas do mundo, como já aqui uma vez referimos, cerca de 7 ou 8 milhões de pessoas, cerca de 5% da população da região, muito mais judeus nesta parte oriental da Europa que na parte ocidental. Na parte ocidental, quando se chega ao século XIX, há talvez 500 mil de judeus, sobretudo na Inglaterra, na França e na Holanda, e uma parte deles são oriundos da Europa de Leste, isto é, são imigrantes da Europa de Leste. Porquê? Porque no Ocidente eles ou são expulsos, ou são convertidos ao cristianismo, ou são obrigados a converterem-se ao cristianismo desde no fim da Idade Média e no princípio da época moderna, ao contrário da Europa nesta Europa Central e de Leste e nos Balcãs, onde eles podem continuar a ser judeus e, portanto, formam estas enormes comunidades. O que estás a dizer é que existia mais tolerância nesses impérios do que nos Estados-nação? Não havia tolerância. Havia uma maior indiferença, digamos, à homogeneidade, mas que não se traduzia como tolerância. Porque estas comunidades judaicas, para dar o exemplo das comunidades judaicas, estão sujeitas a desqualificações cívicas. Por exemplo, não podem aceder a universidades, não podem às vezes residir em determinadas áreas, são obrigados a estar em guetos e são sujeitos muito frequentemente a perseguições violentas com massacres. Aliás, é uma das razões porque há tantos judeus a emigrar para o Ocidente e depois para os Estados Unidos no século XIX, a fugir
às perseguições, por exemplo, na Rússia, onde a palavra pogrom, que é uma espécie de designação de uma tradicional caça aos judeus, quer dizer, uma coisa violenta. As desqualificações desta população judaica são tremendas. Por exemplo, num livro encontrei esta referência ao facto de no Império Otomano as crianças muçulmanas, por exemplo, teriam o direito a tirar pedras aos judeus, quer dizer, eles não podiam reagir, não deveriam ter o direito de reagir. Pequenas coisas destas, quer dizer, tinham de pagar impostos, enfim, os cristãos também, no Império Otomano. Portanto, estas comunidades nestes impérios têm estatutos e leis diferentes, portanto não são impérios igualitários em que toda a gente está na mesma posição. Os vários grupos têm estatutos e leis diferentes. O caso do Império Otomano é nítido, as comunidades estão organizadas religiosamente e todos aqueles que não são muçulmanos sunitas têm de pagar um imposto especial por não serem... Portanto, há sempre grupos que estão mais próximos do poder na medida em que a dinastia ou a aristocracia dominante se identificam com uma determinada etnia ou com uma determinada religião. No Império Otomano, por exemplo, o Islão sunita, quer dizer que cristãos, judeus ou muçulmanos xiitas são marginais, quer dizer, são gente desqualificada. Noutros casos, no Império Austro-Húngaro, alemães, isto é, aqueles que falam alemão, católicos, e húngaros católicos têm vantagem sobre todos aqueles que não são húngaros nem alemães e que não são católicos. Quer dizer, portanto, porquê? Porque se identificam com a dinastia reinante, os Habsburgos, que é uma dinastia alemã católica, que é a dinastia reinante, quer na Áustria, quer na Hungria. Eu estou a dizer Áustria-Hungria porque no século XIX é a designação do Império dos Habsburgos. Em parte, ainda hoje vemos isso nos conflitos no Médio Oriente, não é? Então, exato. Tem esse tipo de lógica. Portanto, por vezes, esta pluralidade cultural corresponde, aliás, a uma espécie de hierarquia social. Isto é um lado importante também desta parte da Europa. Na Europa Central e de Leste e nos Balcãs, em muitas regiões, os senhores das terras são muitas vezes de uma nacionalidade diferente da dos trabalhadores das terras. Por exemplo, em muitas regiões é muito frequente os senhores das terras serem polacos ou serem húngaros e os trabalhadores serem eslavos, por exemplo. Portanto, podemos dizer que até certo ponto algumas destas nacionalidades, aquilo que nós estamos a chamar nacionalidades, correspondem de facto a grupos sociais. Por exemplo, os húngaros e os polacos também, em parte, são uma espécie de nobreza militar. É uma nobreza militar que ocupa uma grande região e onde são os senhores das terras e têm os eslavos a trabalhar para eles. Portanto, isto é uma diferença importante entre o Ocidente da Europa e a outra parte da Europa, é que o Ocidente, os senhores e os camponeses são da mesma nacionalidade, isto é, não têm diferenças nem de religião, nem de línguas. E na Europa Central e do Leste, senhores e camponeses são frequentemente de nacionalidades diferentes. Portanto, há um lado social nesta pluralidade também. Não, o problema destes impérios é o seguinte, quer dizer, é que quando não estão a expandir-se, estão em decadência. Portanto, ou estão a crescer não há meio termo. E a ocupar, a conquistar outros territórios, ou se param, começam a diminuir. E porquê? É como a bicicleta, é preciso estar sempre a pedalar. Isto são bicicletas, exatamente, são bicicletas. Porquê? Porque o poder só se mantém quando se impõe no exterior. E é só quando se impõe no exterior que é respeitado no interior. Quando as elites no poder perdem a força... Se tu continuas assim, ainda vamos começar a compreender Vladimir Putin. Se calhar é também essa a tua intenção. É isso, sim. Essa também podia ser a explicação para o atual problema da Rússia. Quando as elites no poder perdem força para se projetar exteriormente, perdem também capacidade de dominar aqueles que lhes estão submetidos. Porquê? Porque foram conquistados. Porque o poder militar da dinastia reinante naquela zona é muito forte. Quer dizer, quando se repara que não é, isto é, que está a ser derrotado, está a recuar, a tendência é para aquelas populações que foram conquistadas ao mesmo tempo se começarem também a revoltar e a contestar o poder que sobre elas é exercido. Porque não existe cola linguística, nem cola cultural, nem cola social, nem cola nenhuma. Começam imediatamente a destacar-se e aquilo começa-se a fragmentar. Aquilo só é mantido junto pela força, isto é, e pela aparência da força. É o que acontece no século XIX ao Império Otomano. O Império Otomano, no século XIX, perde força militar perante as outras potências ocidentais e até perante outros vassalos no Médio Oriente, e a partir
da década do princípio do século XIX, a partir de 1820, sobretudo, começa a enfrentar revoltas recorrentes entre os seus súbditos cristãos na Europa, na Grécia, naquilo que hoje é a Grécia, naquilo que hoje é a Roménia, naquilo que hoje é a Sérvia, naquilo que hoje é a Bulgária. Essas populações, que são populações maioritariamente cristãs, começam a revoltar-se, a exigir autonomia, E depois estas revoltas eram agravadas por um problema também, o outro problema destes impérios. É que quando estes impérios se sentiam fracos, as elites governantes pensavam em fazer reformas. Quem não, não é? Quer dizer, se as coisas correm mal, é preciso mudar alguma coisa. Agora, o grande problema é que, para fazer reformas num império destes, é preciso ter poder para mudar as coisas. Portanto, é preciso centralizar o poder e, sobretudo, é preciso pôr em causa, por vezes, os compromissos e os arranjos que encaixaram determinadas populações no Império. Isto é, determinadas populações submeteram-se porque lhes foi prometido que se lhes respeitava determinados costumes, determinados direitos. Ora bem, para fazer reformas, muito frequentemente, era preciso violar esses costumes. Por exemplo, um caso, é preciso cobrar mais impostos. Isto é, o Estado precisa de mais dinheiro para fazer guerra. Este Império precisa de mais dinheiro para fazer guerra. Portanto, precisa de cobrar mais impostos, onde até aí tinha cobrado a um determinado nível, é preciso subir o nível de impostos. Isso imediatamente é uma causa, como toda a gente percebe, de descontentamento e de revolta. É a história do Império Otomano. O Império Otomano no século XIX, ao contrário daquela imagem de um Império adormecido, lá do Oriental, adormecido. Não, é um Império constantemente em reformas. Quando chega ao ao seu fim, no princípio do século XX, o sultão e aquela gente lá toda, a elite dirigente, são da gente mais culta da Europa. Todos eles falam francês e alemão e leem literatura francesa e pintam. São toda gente que quer mudar e quer fazer coisas, só que as mudanças é um desastre completo. Aquilo tudo acaba mal. E estas revoltas têm, no caso do Império Otomano, dois efeitos. Por um lado, levam à formação de novos Estados, e, portanto, começam a aparecer novos Estados onde anteriormente só havia o Império Otomano, por exemplo, a Grécia, a Roménia, a Sérvia, o Montenegro, a Bulgária, mais tarde a Albânia também. Começam a aparecer Estados que às vezes ainda mantêm um estatuto de reconhecimento da tutela otomana, mas rapidamente se tornam independentes. E muito conflituosos e que se envolvem, aliás, em guerra uns com os outros, como como em 1912 e 1913, as guerras dos Balcãs. E, por outro lado, há um outro efeito desta decadência da crise do Império Otomano, é interessar os outros impérios da zona, o Império Russo e, sobretudo, o Império Austro-Húngaro, que fazem fronteira com o Império Otomano, e que começam a olhar para o Império Otomano como um objeto de partilha e a arranjar planos de expansão ou aspirações de expansão à custa dos otomanos, por vezes conquistando a terra, outras vezes tornando estes Estados novos que estão a surgir como Estados protegidos por eles. Isto é, o Império Russo, por exemplo, protege a Sérvia, protege a Bulgária, enfim, até 1913, depois a Bulgária separa-se, mas tornam-se protetores. Dos eslavos. No caso do Império Russo, é a ideia de ser protetores primeiro dos cristãos ortodoxos, é isso que portanto, de todos os cristãos ortodoxos no Império Otomano. Portanto, o czar de Moscovo é o protetor de todos os cristãos ortodoxos no Império Otomano, e depois protetor dos eslavos. Quer dizer, começa a tornar-se quando o pan-eslavismo se desenvolve na Rússia a partir de meados do século XIX. Aliás, é neste contexto que acontece a Primeira Guerra Mundial, no verão de 1914, quando o Império Austro-Húngaro ataca a Sérvia, que é um Estado protegido do Império Russo. Por isso declara guerra ao Império Austro-Húngaro, por sua vez é aliado à Alemanha, que também entra em guerra com a Rússia, etc, etc, etc. E sem ninguém querer, acabou toda a gente. E uma das coisas que estes impérios e os seus inimigos, os outros Estados que estão em guerra com estes impérios, fazem entre 1914 e 1918 é tentarem desestabilizar-se uns aos outros. Isto é, não é apenas combater na frente de guerra, mas é tentarem desestabilizar-se internamente uns aos outros. E, portanto, cada um deles apoia revoltas étnicas e religiosas no outro. Por exemplo, os russos fomentam revoltas de eslavos no Império Austro-Húngaro, os ingleses no Médio Oriente incitam revoltas de árabes no Império Otomano. Isto é, de alguma maneira, durante a guerra,
os beligerantes preparam a divisão dos vencidos, daqueles que vierem a perder vão ser vencidos. Porquê? Porque, se fizermos do ponto de vista dos aliados ocidentais, franceses, ingleses e americanos, uma das coisas que eles fazem é prometer a independência a todos os grupos nacionais que constituem os impérios inimigos, uma vez que estes impérios, o Império Alemão, o Império Austro-Húngaro e o Império Otomano, estão aliados contra as potências ocidentais e contra o Império Russo. A Primeira Guerra Mundial acaba em desastre em 1918 para estes impérios da Europa Central e de Leste. A guerra é um tempo muito difícil, é um tempo de falta de abastecimentos, de inflação, que provoca muitos descontentamentos, muitas revoltas. E todos estes impérios sofrem derrotas militares e tendem a desfazer-se. O Império Russo, logo em 1917, portanto, mesmo antes do fim da guerra, em 1917 chega ao fim, quer dizer, acaba e desfaz. E os impérios alemão, austro-húngaro e otomano em 1918, em grande medida também devido à decisão dos vencedores, a Inglaterra, a França e os Estados Unidos, mas sobretudo os Estados Unidos, de reconhecerem o direito à autodeterminação e independência dos povos que faziam parte destes impérios. E isto dá início a um processo que é um processo de uma parte das elites políticas destes impérios são tentadas a jogar também na sua divisão e na sua independência, porque julgam que se tornarem novos Estados vão obter melhores condições de paz dos aliados ocidentais. Certo. Isto é, portanto, começam eles próprios, aquelas que eram as elites administrativas e políticas, a distanciar-se dos impérios de que eles tinham protagonizado. Eles próprios começam interessados em desfazer os impérios para depois obterem melhores, quando dizerem, bem, nós não tínhamos nada a ver com o Império Austro-Húngaro, era uma coisa completamente diferente, etc. Por exemplo, a Hungria tentou tornar-se um Estado e ver se era reconhecido como tal pelos aliados, e pelos aliados obrigaram a divisão da Hungria outra vez. Quer dizer, mas foi uma tentativa de conseguir um melhor resultado. Mas isto não correu bem, não é? Não, foi uma catástrofe. Duas grandes razões. Em primeiro lugar, porque estes novos Estados, portanto, os novos Estados criados depois da Primeira Guerra Mundial, depois de 1918, são extraordinariamente instáveis. Os Estados que aparecem são repúblicas, aparece uma quantidade enorme de repúblicas, desde o Báltico até ao Mar Negro, e desde a Estónia, Lituânia, depois a Polónia, etc. Portanto, estas repúblicas, há uma quantidade enorme de repúblicas, umas que duram, outras que não duram. Todos eles pretendem ser Estados nacionais, Estados de uma nação, Polónia, dos polacos, mas o que é que acontece é que estes Estados nacionais geralmente só correspondem a uma das nações que existe no território onde eles são fundados. Porquê? Porque geralmente nestes territórios vivem muitos outros grupos nacionais que não se identificam com a nacionalidade que de repente se torna a dominante quando é formado este Estado nacional. Ou seja, quando tu estavas a falar em grupos, nem sequer havia delimitação geográfica dentro dos próprios impérios. É isso que nos estás a dizer. Exatamente. Não era fácil colocar uma cerca. A razão disto está em que no espaço destes antigos impérios as populações de culturas e línguas diferentes estão misturadas, isto é, raramente formavam blocos homogéneos de população num determinado espaço. Território. Por vezes, às vezes as divisões eram assim, os campos eram povoados por uma nacionalidade e as cidades eram ocupadas por outras. Portanto, as cidades alemãs e os campos eslavos, quer dizer, uma coisa, enfim, para resumir assim de uma maneira caricatural. Por exemplo, a Polónia é o Estado dos polacos, mas está cheia de alemães e de ucranianos, que obviamente não se identificam com o Estado, com uma república polaca. Por isso, cada um destes novos Estados quer ser um Estado nacional, como a Polónia, o que de facto é um império multinacional em miniatura. Quer dizer, quando acabam os impérios, os novos Estados supostamente nacionais que ocupam o seu lugar são, de facto, pequeninos impérios, são reflexos daqueles grandes impérios. Porquê? Porque as populações tinham-se misturado. Enquanto aquilo tinha sido um império, as populações foram-se misturando no espaço daquele império. Daí que quando se proclama um Estado Nacional num território destes, com este tipo de povoamento, o que é que acontece? Acontece que isso tende a provocar imediatamente tensões políticas, ou mesmo uma guerra civil, porque as nacionalidades que não se sentem representadas na República formada tendem ou a reagir
ou às vezes até a serem atacadas pelas novas autoridades Certo. que por vezes estão interessados em expulsar dos seus territórios ou dos territórios que eles querem que forme a base do Estado, expulsar estas populações que não têm as línguas nem as religiões do Estado dominante. Em termos cronológicos, esta descrição que tu nos estás a fazer é, de certa maneira, do intervalo entre guerras. Sim. Entre a Primeira Guerra e a Segunda Guerra? Isto é a segunda... Entre 1918 e 1939, esta é a história desta Europa central, oriental e balcânica. Isto é, estas tensões que depois também são suscitadas, porque por vezes aparece também nesta região da Europa Estados que se reclamam como sucessores dos antigos impérios e que estão interessados em reconstituir os antigos impérios, como é o caso da União Soviética, que está a começar a reconstituir o Império Russo, ou da Alemanha, que não está a tentar reconstituir o antigo Império Alemão, mas está a tentar fazer um novo império com os alemães que estão espalhados, com base nos alemães que estão espalhados na Checoslováquia, na Polónia. E o pretexto dessa expansão era sempre o mesmo? Aqui ao lado há uma minoria que está a ser brutalizada, que está, por exemplo, a razão pela qual a Alemanha destrói a Checoslováquia em 1938 é porque a Checoslováquia tem uma grande minoria alemã e essa minoria não está a ser respeitada, de acordo do ponto de vista da Alemanha, e por acaso não estava a ser bem tratada lá. Porquê? Porque depois as autoridades nestes estados também olham para estas populações como quinta coluna dos inimigos. E, portanto, é uma das razões para a Alemanha destruir a Checoslováquia e também uma razão para depois invadir a Polónia em 1939, porque também tem uma minoria alemã lá a sofrer. Portanto, estes Estados sucessores, isto é, estes Estados sucessores, portanto, são também outra razão pela qual esta região, entre o fim da Primeira Guerra Mundial, 1918, e o começo da Segunda Guerra Mundial, em 1939, não conhece a paz. Portanto, isto não é uma época de paz nesta região. É uma época de guerras, de tensões, de guerras que nós às vezes temos dificuldade em classificá-las como guerras civis, guerras entre Estados, porque às vezes ainda não há propriamente Estados. São guerras muito violentas, porque são guerras onde não há distinção entre combatente e não combatente. Isso era uma das grandes distinções dos conflitos militares na Europa Ocidental. Havia os soldados e havia a população civil. E no século XIX até fazem-se muitas regras para dizer como é que os exércitos devem tratar a população civil. A população civil não se mete na guerra e deve ser respeitada. Bem, nesta parte da Europa não se percebe isso. Quer dizer, isto é uma das coisas que geralmente... primeiro, não se percebe bem a distinção, às vezes, entre uma população armada e um exército. Não se percebe. Quer dizer, não há uma clara distinção. E depois, quando atacam a população com línguas ou religiões diferentes das deuses, tentando-os expulsar, etc. E isto é extraordinariamente violento. Há um historiador que só para o período entre 1918 e 1923, portanto, nos 4 anos a seguir à Primeira Guerra Mundial, calcula que nesta parte da Europa tenham morrido 4 milhões de pessoas em consequência das guerras que se seguiram ao fim da Primeira Guerra Mundial. 4 milhões? 4 milhões de pessoas. Quer dizer, em massacres, em conflitos, em confrontos. 4 milhões de pessoas terão morrido nesta área, que é uma área da Europa que tem mais 4 anos de guerra, digamos assim, do que a Europa Ocidental, onde, de facto, a paz começa em 1918. Os judeus, por exemplo, são particularmente afetados nesta época. São vítimas de todos os lados, aliás, fazem massacres de judeus, é uma das coisas que mais se faz. Estes problemas, portanto, esta mistura de população é resolvida depois da Segunda Guerra Mundial, depois de 1945, através do quê? Através de limpezas étnicas e de trocas de população. Uma das coisas que a Segunda Guerra Mundial faz é permitir a estes Estados arrumarem as suas populações de uma maneira brutal. Isto é, expulsando todos aqueles que não se identificam com o Estado que quer ser um Estado nacional. Isso já depois de 45. Depois de 45. Por exemplo, da Polónia são expulsos cerca de 10 milhões de alemães.
e 1 milhão de ucranianos expulsos da Polónia. Da Ucrânia é expulso 1 milhão de polacos, falámos disso aqui na última sessão. Da Checoslováquia, cerca de 2 milhões de alemães são expulsos para a Alemanha. Enfim, e já antes tinha havido trocas de população nos anos 20, por exemplo, entre a Grécia e a Turquia. Também já falámos aqui disso quando falámos da independência grega. No caso do Médio Oriente, aquilo que nós hoje chamamos o Médio Oriente, portanto, agora saindo da Europa para o Médio Oriente, a história é semelhante. A dissolução do Império Otomano depois da Primeira Guerra Mundial resulta logo em guerras ferozes, cruéis dos turcos contra as minorias cristãs, como os arménios, que resulta num dos grandes massacres, um genocídio da população arménia. Depois de um ataque dos gregos que tentam conquistar a Ásia Menor, que é habitada por muitas populações cristãs de língua grega. Daqui resulta a expulsão de mais de 1 milhão de gregos da Ásia Menor para a Grécia. Depois do resto do Império Otomano, chamado Médio Oriente, a Inglaterra e a França tentam formar Estados. As potências vencedoras da Primeira Guerra Mundial tentam formar Estados para as várias grupos religiosos e nacionais, e também para algumas famílias principescas, árabes sobretudo. Por exemplo, há um Estado pós-cristãos, que é o Líbano. Depois está previsto um Estado para os judeus, que vem a ser Israel em 1948. Mas o problema é sempre o mesmo. Estas populações, tal como na Europa Central e Oriental, estavam muito misturadas. Isto é, cristãos, judeus, os muçulmanos de várias seitas, estão todos misturados. É muito difícil fazer Estados com territórios onde a população seja homogénea enfim, os conflitos até hoje a pagar isso até aos dias de hoje, não é? Com esta característica em relação à Europa Central e Oriental, é que aqui aquilo que discrimina entre as comunidades tende a ser mais a religião do que propriamente fatores linguísticos. Mas nada se estabilizou até hoje. Então, mas diante disto, a pergunta é: não valeria mais a pena ter feito um esforço para manter os impérios? Pode-se fazer essa pergunta, mas ou pode-se levantar essa ideia. Não teria sido melhor então ter-se mantido o Império Russo, o Império Alemão, o Império Austro-Húngaro, o Império Otomano? Bem, mas temos de perceber é que estes impérios só teriam durado se fosse possível manter a estrutura autoritária e muito pouco igualitária do poder. Isto é, se fosse possível manter aquelas aristocracias militares que para uma grande parte das populações eram estrangeiras, como donas das terras, donas do Estado, donas do poder militar. Portanto, o que liquida de facto estes impérios é mesmo a ideia de democracia, isto é, a aspiração de poder ver o poder político representar a vontade de uma comunidade nacional ou religiosa mais ou menos homogénea, que era assim a ideia da democracia no princípio do século XX. E esse tipo de democracia era incompatível com estes impérios. E por outro lado, também as queixas e as tensões que havia entre estas várias comunidades, que por vezes reivindicavam os mesmos territórios como territórios nacionais, eram demasiado grandes para permitir que estes impérios evoluíssem para federações pacíficas de povos. Era também muito difícil. Portanto, os conflitos aqui eram muito grandes, só era possível sufocá-los através, de facto, da força, e essa força dependia de um Estado centralizado, de um Estado autoritário, centralizado, com uma aristocracia militar forte, que impusesse, que mantivesse esta gente toda nos seus lugares. Isto, de facto, era muito difícil de vender isto no fim da Primeira Guerra Mundial, uma guerra que tinha sido vencida pelas potências democráticas do Ocidente, a França, a Inglaterra e os Estados Unidos, que queriam ver nestas regiões do mundo democracias e reparem, e isso é respondido pelas populações de todos estes territórios, estas comunidades, aspiram também a tornar-se Estados parecidos com os Estados ocidentais. Certo. Portanto, os conflitos são inevitáveis. O chanceler Metternich dizia no princípio do século XIX que a democracia na Europa era uma receita para a guerra. Ele dizia: a democracia é a guerra. E de facto é verdade, mas a não-democracia, o Estado autoritário, o Estado centralizado, opressivo,
também era uma guerra, também era uma receita de guerra, portanto era muito difícil evitar estes conflitos. Nós temos muitos ouvintes que com frequência nos enviam mails a perguntar e mais livros sobre esta matéria, o que é que eu posso saber mais? Nós agora, se calhar para quem nos vê em vídeo, aproveitando o facto de estar aqui, podemos começar a mostrar coisas, decidimos de vez em quando tu trazes umas indicações bibliográficas que tu usaste, seja para te preparar para o programa, seja que tu também aconselhas a quem não é propriamente um especialista na matéria. Sim, portanto, são obras generalistas acessíveis vou a qualquer tentar, exato, vou tentar aqui, enfim, fazer uma escolha que foque sobretudo em livros que sejam acessíveis ao não especialista, digamos assim. Sobre estas matérias que eu hoje de que tratei aqui hoje, há uma bibliografia imensa, há muitos livros recentes muito interessantes, mas há um livro panorâmico do fim da Primeira Guerra Mundial, que é este livro de Vanquished. O subtítulo é precisamente como é que a Primeira Guerra Mundial nunca acabou. Nunca acabou. Como é que não conseguiu acabar? Portanto, é sobre o período de 1917-23. É do Robert Gerhardt. Disseste isso com sotaque alemão? Ele é alemão, okay. Mas é professor na Irlanda, e na Irlanda, por vezes, já reparei que eles pronunciam o nome dele como Robert Gerwarth, mas ele é Gerhardt, quer dizer, portanto, ele é alemão. O que ele faz aqui é uma história, portanto, de uma época que geralmente não é tratada nos livros sobre a Primeira Guerra Mundial, que tendem a acabar em 1918 e depois fazem algumas considerações sobre o novo mapa da Europa e a história parece que acaba aqui. E não acabou. Como o Robert Gerhardt aqui descreve em The Vanquished, para estas regiões da Europa Central, Oriental, do Leste e do Médio Oriente, foi apenas o começo de uma nova época de guerra. Portanto, verdadeiramente a Primeira Guerra Mundial dura pelo menos até 1923, com guerras muito intensas, com imensos mortos. E, portanto, ele faz uma descrição do que é que aconteceu depois no Império Russo, no Império Alemão, no Império Austro-Húngaro, no Império Otomano. O livro não é muito grande. Tem muitas notas de rodapé, portanto um terço do livro são notas de rodapé, tem cerca de 200 páginas. Uma boa leitura. E é para quem se quer iniciar a um assunto que não é muito conhecido. É uma época que talvez não seja das mais conhecidas. É uma boa introdução e atualmente, como a história parece que está outra vez a passar por estas regiões, é muito interessante. Aliás, isto também é interessante para o Médio Oriente, uma vez que ele também fala sobre o Império Otomano e o que aconteceu a seguir naquilo que era o antigo Império Otomano. Muito bem, então The Vanquished de Robert Gerhardt, ou como diriam os irlandeses, Gerwarth. Exatamente. Até para a semana, adeus.